Então, eu vou fazer um resumo da apresentação da jornalista, né, Thaís. Ela apresentou na sexta-feira para a gente, dia 13, e ela falou um pouquinho sobre como é um texto jornalístico. Então, ela trouxe para a gente assim, para a gente ler o nosso artigo, ler o nosso estudo e pensar dentro do nosso estudo o que é noticiável. Então, a primeira coisa a se fazer é o que é interessante de tudo que o estudo abordou, de tudo que os pesquisadores trouxeram. O que é interessante? O que é relevante? O que é importante da gente trazer para as pessoas? Dentro do que é interessante, o que é mais interessante? O que é mais relevante? O que seria mais importante? Então, a gente faz uma seleção de todo esse conteúdo, né, do que é mais interessante e faz uma hierarquização. A hierarquização, né, ela trouxe para a gente o conceito da pirâmide invertida, que é usada dentro dos textos jornalísticos. Tem a pirâmide invertida, a base dela é o que apresenta o maior nível de importância e vai até o topo. E aí, a primeira parte de uma pirâmide invertida vem o primeiro parágrafo, que é o lead. O lead, ele vem para responder 6 perguntas: o que é, quem, quando, onde, como e por quê. No lead tem as principais informações sobre o conteúdo. Ela falou assim que é o primeiro parágrafo, é o mais importante. É nele que você vai colocar os resultados, é nele que você vai colocar a sua conclusão, todos os seus resultados, o que for mais importante você coloca no lead. Ela falou que em torno de 5 linhas, 6 linhas aproximadamente, você consegue fazer um bom lead. Então, assim, a gente, como a gente tem muito dessa questão acadêmica, né? A gente começa com a introdução e coloca uma introdução sobre o assunto, aí depois vem os objetivos, e depois vem os resultados, e por último a conclusão, e a conclusão é a mais importante no acadêmico. Aqui não, na pirâmide invertida, a conclusão é meio que a introdução. Então, o lead ele responde todas essas 6 perguntas. Depois vem o corpo do texto e depois vem a conclusão. Esses dois, eles têm um menor nível de importância, porque as pessoas, ela falou assim que as pessoas elas vêm muito atraídas pelo título. E no título, elas já vão logo para o primeiro parágrafo. Se o primeiro parágrafo trouxer assim uma base, pelo menos para ela entender o que que o texto está trazendo, qual é o nosso objetivo, né, levando essa informação para as pessoas, ela vai ler todo o texto. Então, ela falou assim que um texto bom tem em torno de 20 linhas. Então, eu coloquei aqui que é aproximadamente 6 linhas, né, para o lead e aproximadamente 14 linhas para o corpo do texto e para a conclusão. Dicas de escrita. Ela disse que às vezes a gente tem uma mania de sempre querer prolongar uma coisa que poderia ser curta, né? A gente quer explicar uma coisa que já foi explicada lá na primeira frase. Então, onde a gente for colocar uma vírgula, por que a gente não pode substituir por um ponto final e começar uma outra frase? O texto ele precisa ser dinâmico. Então, se tiver assim mais frases e não uma prolongação de uma frase com uma vírgula, é melhor. E ele precisa ter palavras mais simples também, para que todo mundo possa entender. Ela falou que precisamos evitar a voz passiva e sempre escrever na voz ativa. E eu trouxe um exemplo aqui de voz passiva, né? Que os resultados foram avaliados pelos pesquisadores. Isso dá uma volta, né? Aí vem a voz ativa. Os pesquisadores avaliaram os resultados e concluíram que bem melhor na voz ativa. E aí ela disse que é uma dica que ela sempre usa para tudo. Ela lê o texto e imagina uma pessoa falando o texto e ela tentando entender para ver se aquilo está fazendo sentido com a pessoa falando. Então, imagine-se falando o texto. O texto está meio enrolado, então vamos tirar umas vírgulas, colocar um ponto final, cortar algumas frases, deixar ele mais dinâmico. Se você lê o texto, se imaginar falando o texto e viu que o texto está bom, está dando para entender, só assim de você imaginar falando, então o texto já tá ficando perfeito. Na hora da escrita, a gente precisa utilizar frases curtas, evitar longos períodos, precisa explicar o que a gente está querendo dizer. A gente precisa sempre pensar no público. Tem pessoas que entendem aquele assunto, tem pessoas que
de tanto escutar falar, elas já entenderam, e tem pessoas que elas nunca ouviram falar daquele termo. Ela deu um exemplo de quando está se falando muito da Covid, né, ultimamente, então ela deu um exemplo de RT-PCR. Então, assim, às vezes as pessoas já estão muito acostumadas a entender a escutar essas palavras mais científicas, como cepa, RT-PCR, SUAB, mas o que seria tudo isso? Então, antes de você colocar uma sigla, como RT-PCR, coloca o que significa RT-PCR. E simplificar, usar palavras mais simples e sempre evitar jargões. A gente precisa correr da linguagem da área. Aí ela deu um exemplo em relação a um texto policial, né? Que ela falou bem assim. Às vezes a pessoa escreve uma guarnição avistou dois elementos. Elementos. Será que é elementos químicos? As pessoas, por que não usa, ao invés de usar jargões, não usam palavras mais simples? Então, por que não coloca um grupo de policiais avistaram ou avistou dois suspeitos? Fica bem mais simples e fica mais dinâmico o texto, as pessoas conseguem entender. Eu trouxe aqui um exemplo de jargão, né, que um doutor está falando para o paciente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. E aí o paciente fala, meu Deus, doutor, e quanto tempo que eu tenho de vida? E aí o doutor fala, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, assim, para a gente substituir, né, essas palavras mais científicas por palavras mais simples. Mas ela falou bem assim, que a gente precisa tomar cuidado na hora da gente substituir, porque às vezes a gente substitui uma palavra por um furúnculo, por exemplo, mas vamos supor que ao invés de eu falar todas essas palavras científicas, eu falo uma inflamação. Ah, não, é só uma inflamação. Tá, mas é uma inflamação de quê? Será que se eu mudar, substituir por palavras mais simples, eu não vou estar mudando o sentido do que. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio da substituição, porque às vezes você pode substituir por uma palavra que não significa realmente aquilo. E o título? Ela disse que o título é uma coisa assim que é bem complicadinha de se fazer e que precisa fazer muito treino. O título é a última coisa que precisa ser feita num texto. Os títulos, eles são anúncios do lead. É como se fosse um resumo do lead. Então, a gente precisa fazer primeiro o lead, montar todo o texto, e na hora que estiver fazendo o lead, já começar a pensar em como que eu vou trazer as pessoas para lerem o meu texto através do título. E aí, embaixo do título tem um gancho, que é uma justificativa do porquê que você está fazendo aquela reportagem, do porquê que você está fazendo aquela notícia. No título e no gancho, né, precisam ter as principais informações do seu texto, e o ideal para os dois seria uma linha, mas o máximo são duas linhas. E a gente sempre precisa lembrar que a gente precisa trazer o leitor para a matéria. Então, precisa ser uma coisa bem interessante e chamativa. E eu trouxe aqui um exemplo de reportagem, só para a gente dar uma olhada. O título, ele não precisa. A gente também tem isso, né? Que no título a gente não coloca os resultados, a gente coloca uma introdução do que seria. Mas no título pode ter resultados também, pode ter números. Ó, essa matéria aqui é do dia 14, sobre Covid do Metrópolis. Então, o Brasil chega a 30,8% da população totalmente vacinada. Esse aqui é o título. E aí vem o gancho, né? Que é o número, corresponde a 49 milhões 523.874 de brasileiros, dos quase 160 milhões maiores de 18 anos com ciclo vacinal completo. E aí a gente sempre tem que treinar nesse lead, né? Que é o primeiro parágrafo. Lembra que ele tem que ter aproximadamente 6 linhas. Aquelas 6 perguntas, que é quando, quem, o que, onde, como e por quê. Então, aqui, neste sábado, aqui a gente já tem o quando. Dados sobre a campanha nacional de imunização. Quem, né? Seria o dado sobre a campanha nacional de imunização. Mostram que. Então, o que ele mostra? Que 30,8% da população adulta do país está totalmente imunizada contra a Covid. E onde? Né? Aqui no país. Então, o como? Como é que eles já estão imunizados? Eles já receberam 2 doses ou a vacina de dose única. E
Às vezes, ela falou bem assim que é muito comum também ter o lead e ter o sublead. E nesse caso, o sublead está aqui no segundo e terceiro parágrafos. Eu entendi que o porquê seriam aqui nesse terceiro parágrafo, né? Que ele fala, nas últimas 24 horas foram aplicadas 980.613 primeiras doses. Então, a gente sempre tem que treinar com leitura de artigos ou com leitura de reportagens, perdão, com leitura de reportagens, essas 6 perguntas. E outras dicas, a gente sempre tem que entregar os resultados primeiro. Entregar os resultados primeiros, eles são sempre melhor. Porque as pessoas elas já entram no seu texto, já veem o que elas querem ver, bem resumido mesmo. Não precisa ser uma coisa muito longa, você não precisa se preocupar, porque o autor também, o pesquisador, fez isso e isso de diferente. Não, você não precisa se preocupar com isso. Você sempre entrega os resultados. Se a pessoa tiver interesse, ela vai atrás da reportagem ou do artigo, ela vai atrás do texto original. Então, entregar os resultados primeiro é sempre melhor. Sempre identificar o que é mais importante no estudo e colocar no texto. Sempre fazer aquela seleção. O que é mais importante, o que seria mais importante ainda. Então, aí a gente faz uma seleção e coloca no texto. E a gente sempre deve colocar em prática 6 perguntas. Ela fala bem assim que até na hora da fofoca, a gente vai receber uma fofoca, fulano falou tal coisa. Tá, mas quem que falou? Ok, quando que ele falou? Onde? Como? Por que que ele falou isso? O que que ele falou direitinho? Então a gente sempre tem que treinar e ler também várias reportagens para a gente entender como é que é feito, né? O lead, o corpo do texto e a conclusão. O texto ele pode perder sentido com o uso da vírgula, então sempre que possível use um ponto final. E lembrar, né, que texto grande ninguém lê. E é isso.